Esta é uma produção do Labri Brasil. Seja assinante do nosso canal e tenha acesso a todo o conteúdo do Labri Brasil. Pedimos que os direitos autorais deste material sejam respeitados. O uso pessoal é permitido, mas não publique esse conteúdo, em nenhum formato, sem autorização do Labri Brasil. Para saber mais sobre nossas programações, acesse o site labri.org.br. Bom, gente, o tema da nossa palestra hoje de manhã, gente, essa palestra é dividida em duas partes, tá? Mas as duas têm assim, quase meio que um fechamento. E assim, como a gente disse ontem, o universo do Lewis é muito amplo. Realmente, vários retiros seriam insuficientes para a gente explorar assim, de forma satisfatória as nuances, as linhas de pensamento, as áreas de atuação do Lewis. Então, vou focar mais na questão apologética dele. Tá? A visão apologética dele, a importância dele como um apologeta cristão. E quem achou pode ler o 1 Pedro 3,15 para a gente fazer uma relação com... Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Bom, gente, aqui o importante a gente perceber nesse versículo que diz duas coisas, né? Que a gente tem que sempre ter o Senhor no coração como nosso Rei, né? Santificado no nosso coração. E a parte B do versículo que diz para nós estarmos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em vós. Gente, esse versículo tem sido classicamente entendido como um mandato apologético. Porque essa palavra razão, de apresentar uma razão, aí é apologia, né, no grego, que tem a ver com um discurso racional e que é intelectualmente discernível a partir de algum, ou defendendo algum ponto de vista. Então, gente, até mesmo antes da fé cristã, né, tinha a apologia de Sócrates, por exemplo. Né, foi a defesa que Sócrates deu perante a acusação de que ele estava seduzindo a juventude ateniense. Gente, e essa palavra que tem a ver com a defesa racional de algo, com a colocação de pontos que são intelectualmente discerníveis de uma posição, ela é usada por Pedro como um mandamento para o cristão mesmo. Né? Gente, esse então mandamento apologético é algo que todo cristão é chamado a fazer, né? Ou seja, a nossa fé ela não tem o fundamento da nossa fé, ela reflete no nosso intelecto. Né? Não que a verdade está baseada na razão e na racionalidade, mas ela tem uma ressonância, ela afirma a nossa realidade, a nossa racionalidade. Então, lá a gente já afirma muito isso. Se Deus criou seres humanos com a capacidade de raciocínio, colocou leis de lógica no cosmos, né? Algo que nos faz humanos é a nossa capacidade de raciocinar logicamente. Várias pessoas sistematizaram isso, mas isso é algo que está na estrutura da realidade. Né? Então a gente sabe que existe lógica na realidade, não é porque Aristóteles sistematizou, é porque a gente funciona dessa forma. E isso nos leva a crer o quê? Que a fé cristã de forma alguma iria negar algo que está na estrutura do que Deus nos criou para ser. Muito pelo contrário, a fé cristã ela afirma a nossa humanidade de forma plena. Porque o mesmo Deus que nos criou é o Deus que nos salva em Cristo Jesus. Gente, esse foi um ponto que a gente vai ver fundamental na vida de Lewis. Foi o momento em que ele percebeu que a fé cristã ela era verdadeira no sentido de afirmar todos esses potenciais, né? Nossa vida afetiva, nossa vida, a dimensão estética. Né? Para o Lewis a questão do mito era muito importante, como que a fé cristã para ele era um mito que se tornou história, ou era um mito que é fato. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas foi a partir do encontro dessa fé que afirmava o ser humano na sua integralidade, né, que Pedro aqui nos aconselha a usar isso para a gente fornecer esperança para as pessoas, que ele seguiu uma linha de apologética, né, que é uma linha muito forte no pensamento do Lewis. Não era a área principal de atuação dele, mas de fato, grande parte do que nós sabemos sobre o Lewis é do envolvimento dele com a apologética. Gente, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Eu queria, antes de começar a palestra em si aqui, fazer uma oração, pedir a Deus para nos abençoar e esse dia que vai ser colocado. Meu Senhor, nosso Deus, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor este momento. Pai,
a oportunidade que nós temos de conhecer um pouco mais da vida de Lewis, conhecer um pouco mais Deus, da forma em que ele afirmou, Deus, a verdade do Senhor, a verdade da Tua Palavra, da fé cristã, Deus, diante de um mundo que já colocava tantos desafios. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe essa manhã, abençoe tudo que será dito aqui e nas outras palestras, no nome de Jesus. Amém. Bom, então esse versículo que a gente leu fica também como um desafio para cada um de nós, né? A gente tem muita dificuldade, o cristão hoje tem muita dificuldade de tomar para si essa tarefa de apresentar para o mundo e para as pessoas uma fé que afirma essa dimensão humana, né? Da racionalidade, do intelecto também, de uma espiritualidade que abrange essas dimensões. Bom, nessa primeira parte da palestra eu vou tocar mais sobre o impacto cultural e o contexto de Lewis, né? Da obra dele e o contexto em que ele surgiu como cristão e com toda essa obra cristã no seu encalço, ou atrás de si, essa obra que ele produziu. Gente, mas antes é necessário a gente só dar uma olhadinha no contexto atual e como que isso nos faz ainda mais precisar de modelos como o de C.S. Lewis. Gente, porque a ênfase que Lewis tinha, a forma dele enxergar a fé e a presença da fé cristã na cultura, um modelo igual ao de Lewis, né? Eu falei ontem que o Schaeffer também é colocado como um outro modelo de cristão que realmente apresentou a fé cristã de uma forma culturalmente atrativa, né? De uma forma sábia em termos culturais. E hoje a gente enfrenta um contexto que coloca vários desafios diante de nós, né? Gente, hoje existe no meio cristão uma tendência muito forte de abandono da tarefa apologética a favor do diálogo e uma tolerância pluralista. Então, gente, a ênfase na apologética e a ênfase que os cristãos tiveram de você apresentar uma defesa da fé e uma articulação sólida da fé cristã, isso tem sido perdido nas últimas 2 gerações. E corresponde muito, gente, ao que a gente estuda, né, e ouve muito falar com esse ethos pós-moderno, né, que seria o quê? Basicamente, relacionado ao tema que a gente tem falado, é uma tendência crescente de você não colocar diante de outras pessoas, outros grupos culturais ou outros grupos que têm crenças distintas, uma posição absoluta sobre o que você crê. Então, gente, existe hoje uma afirmação muito grande que é legal, né, e é virtuoso você ser tolerante. Vocês já perceberam isso? Que a grande virtude da nossa geração hoje tem sido a tolerância, né? Então, assim, tudo que você fizer em termos de ética sexual, de comportamento, ética nos negócios, tudo isso tem sido erodido de muitas formas, né? Já não se coloca muita pressão em você ter que agir de certa forma. Mas a tolerância é um ponto crucial no nosso contexto. Então, a grande virtude hoje é você saber respeitar a opinião do outro, né? De certa forma, a fé cristã afirma isso. É óbvio que a gente faz isso. Você respeitar a crença do outro. Os cristãos, como um grupo social, nós fomos perseguidos, né, como cristãos. E assim como Deus falava no tempo de Israel, né, Deus falava assim, olha, não esqueça que vocês foram estrangeiros. Né? Então, assim como vocês foram estrangeiros em outras terras, lembre-se dos estrangeiros em vosso meio, para que vocês não venham fazer o que fizeram com vocês. Então, nesse sentido, o cristão tem que também lembrar que a gente já foi minoria, né? Que a gente já viveu em contextos, em muitos países hoje do mundo, os cristãos são minoria, um grupo minoritário e perseguido muitas vezes. Então, gente, se por um lado a gente tem que afirmar, sim, essa capacidade de respeitar as crenças do outro, por outro lado, nós não podemos, enquanto comunidade cristã, abandonar a convicção de que a nossa fé tem a ver com a verdade, né? E de que existe uma tarefa apologética, que existe uma necessidade de você articular uma defesa desses princípios da fé cristã diante de outras visões de mundo. Gente, o Os Guinness, que é um crítico social cristão, né, que tem um contato também com o Labrie, hoje tem um ministério nos Estados Unidos muito forte de capacitação de liderança cristã, ele diz uma coisa interessante, ele falou assim, olha, a apologética na história da fé cristã sempre foi, fazendo uma analogia com o governo contemporâneo, o Estado contemporâneo, era o Ministério de Relações Exteriores da fé. Então, se toda a forma da fé cristã articular uma presença cultural diante, por exemplo, da cultura helênica, das filosofias gregas, do Império Romano, a noção de lei romana,
toda a forma da fé cristã se inserir no mundo sempre era a apologética quem fazia essa relação externa. Ou seja, você tinha que articular o que sua fé tinha a ver com tudo aquilo que estava acontecendo no entorno. Gente, a tendência hoje é você abandonar essa tarefa. A tendência da igreja hoje, muito pouco se fala de apologética, e muita gente tem uma atitude negativa em relação a isso. Né? É como se fosse algo beligerante, que gera tensões, e que hoje a gente tem que aceitar, né, a diversidade. Então, gente, essa é uma dos cenários, né, da sociedade contemporânea que nos faz retornar para alguns exemplos como o de Lewis, né? O que Lewis, como ele entendeu a fé cristã e inseriu a fé cristã no contexto cultural dele. Gente, para reforçar esse ponto, hoje existe uma grande crise no conceito de verdade entre cristãos. Então, gente, alguma pesquisa foi feita, por exemplo, nos Estados Unidos, no ano de 2000 e 2001. Esse aqui é do Instituto Barna, tá? Tem muita coisa na internet sobre essa pesquisa que foi feita. E os números são interessantes, assim, às vezes assusta, né? Então, por exemplo, das denominações tradicionais, você pega ali presbiterianos, batistas, o pessoal tradicional, Assembleia de Deus, que são tidos por cristãos confessionais, né? Menos de 35% dos cristãos acreditam na autoridade das Escrituras. As Escrituras são infalíveis, vamos dizer. Né? Então, gente, menos de 35% acreditam nisso, né? Que as Escrituras foram inspiradas por Deus e que elas têm autoridade enquanto palavra de Deus para as áreas da vida, né? E para aplicação, fé e prática. Apenas 20% acreditam em Satanás. Veja bem, gente, a média de cristãos hoje nos Estados Unidos, o pessoal não crê que existe um Satanás, não é que a Bíblia diz que existem demônios. Gente, isso é só para a gente ver o caminho que a cultura tem tomado e que a fé cristã tem ido a reboque, né? A gente tem ido a reboque muito do ethos cultural do nosso contexto, que é uma crise mesmo no conceito de verdade, né? Será que existe verdade? Será que a gente pode afirmar que a gente conhece a verdade? Até que ponto, né, a gente tem a verdade enquanto comunidade cristã? Gente, e tem várias razões, várias causas disso, né? Muito também foi do mau uso do conceito de verdade pelos próprios cristãos, né? Você pega uma direita fundamentalista americana, envolvimento com política, muita precipitação em vários pontos, né? Então, muitos cristãos, até por falha da própria comunidade cristã, leva a questionar: será que a gente tem mesmo, está com essa bola toda? A gente conhece a verdade mesmo? Será que é isso? Isso tem gerado uma crise no próprio conceito de verdade, né? Até que ponto a palavra de Deus a gente conhece o que ela fala? Então tem toda a questão hermenêutica, né, que é colocada, que a palavra de Deus é verdade, mas a nossa interpretação está longe de ser verdade, né? Então, ou seja, tem vários contextos que têm enfraquecido esse conceito de até que ponto nós temos a verdade e a gente poderia defender, então, essa verdade. Gente, além desse contexto, desse ethos cultural contemporâneo, a gente tem também uma ausência de obras de poder imaginativo e erudição que transmitam uma percepção cristã da realidade ao público contemporâneo. Ou seja, gente, poucos cristãos hoje têm produzido na cultura uma forma de articulação da fé que realmente comunica o Evangelho para grandes audiências, né? Como a gente vê com Tolkien, por exemplo, como a gente vê com Lewis, como a gente via com Chesterton, né? E vários outros autores. O próprio Schaeffer, né, teve uma incursão muito forte na cultura da década de 60. Muita gente que não era cristão lia o Schaeffer pela riqueza da crítica cultural que ele tinha. A gente tem poucos exemplos hoje de pessoas que têm uma projeção para além do círculo cristão. Então a gente tem realmente uma carência hoje de personalidades, de pessoas que tinham esse talento e a profundidade que esses cristãos tinham. E aqui no caso que a gente vai ver do Lewis. Ora, gente, o que eu estou querendo colocar aqui existe uma questão para a gente responder nesse contexto, né? Existe uma crise de modelos, né? Existe uma falta de referências de que caminho seguir em termos de cumprir a nossa tarefa apologética, né? Se ela de fato existe, como a gente leu nas Escrituras. Gente, muitos insights dessa palestra que eu estou dando aqui vieram desse livro, que é mais uma prova, né, da crescente influência de C.S. Lewis. É interessante a gente ver isso, né? Como que C.S. Lewis, parece a maior influência dele está correndo justamente agora, né? Com a publicação dos livros, dos filmes, a gente vai ver um pouquinho disso.
E a Universidade de Cambridge lançou recentemente, tem uns 10 meses, esse compêndio do C.S. Lewis. Então, gente, a Universidade de Cambridge pega os grandes pensadores, grandes figuras que impactaram a cultura, né, ocidental, e eles têm esses compêndios, né? Então, agora foi lançado do Lewis, é recente, né, uma mostra de que o que ele fez é relevante e a relevância dele cresce. Então, aqui tem vários autores, cristãos e não cristãos, interessante isso, né? Então, assim, críticos literários não cristãos, analisando a obra do Lewis no contexto da literatura, teólogos, filósofos. Muito interessante. Para quem quiser depois dar uma olhadinha, o livro está aí. Eu peguei muito insight desse livro. Bom, gente, e quando a gente vê a vida do Lewis, então, qual que é o impacto que ele teve? E isso é importante a gente perceber, né? Que, por um lado, a gente tem uma comunidade cristã enfraquecida em muitos pontos, tímida, né, e intimidada por um ethos relativista, um ethos que enfatiza outros aspectos da nossa relação com a cultura e com o mundo. Mas e no caso do Lewis? Qual foi o impacto que ele teve? É importante a gente ver isso e perceber por onde a obra dele caminhou nesse sentido. Gente, uma matéria interessante sobre o Lewis, que foi um marco até para a fé cristã no século XX. Gente, início do século XX, começa o processo que muitos historiadores cristãos hoje chamam de a grande reversão. Isso é algo para a gente pesquisar mais e saber mais, né? O que seria isso? Isso o Waterstoff, o George Marsden e outros autores cristãos, historiadores e filósofos têm chamado muita atenção para isso. Várias teorias modernas e seculares entraram na academia na Europa e foram da Europa exportadas para os Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos o que aconteceu? Vários centros de formação cultural que eram basicamente cristãos passaram a ter a sua tradição totalmente confrontadas. Gente, duas teorias são fundamentais nesse processo, que foi a alta crítica bíblica, que era o quê? O uso de teorias literárias contemporâneas para você desconstruir a autoridade das escrituras, né? Isso foi feito muito forte na Alemanha, depois foi para a Inglaterra, outros países, e chegou nos Estados Unidos. E uma outra teoria muito forte foi o evolucionismo darwinista, né? Então, gente, enquanto uma, por um lado, minou a autoridade das escrituras, essa outra teoria, essa outra tradição acadêmica, minou a necessidade de compreender a natureza como tendo sido criada, né? E o homem como tendo sido criado à imagem de Deus. Ora, gente, a partir desse momento, no início do século XX, toda a comunidade cristã nos Estados Unidos e em outros países, ela se retrai. Tá? Então, esse que é o contexto da grande reversão. Então, gente, por exemplo, centros de formação importantíssimos como Harvard, Princeton, né, Cambridge, Oxford, vários centros de formação que eram estratégicos para sociedades inteiras, eles passam a ter influência cristã totalmente minada. Gente, e aí surge o movimento fundamentalista, né? Início do século XX surge o fundamentalismo nesse contexto. Então, o que foi o fundamentalismo em termos culturais? Foi uma reação da comunidade cristã a esses ataques intelectuais à fé, que a igreja não conseguiu articular uma resposta, e foi uma retração cultural, um pessimismo cultural muito grande. Ou seja, a mensagem cristã de presença no mundo, ela passou a ser de ausência do mundo. Então, todo o movimento missionário do século XX carregou muito forte essa mensagem. Então, a gente vê aqui no Brasil, né, os missionários americanos que vieram para cá, grande parte deles, a mensagem no século XX era o quê? Evangelismo, salvar pessoas, Jesus está voltando rápido. Né? Não tem nada para você fazer no mundo, não. Se a gente voltar umas 2 gerações anteriores ao século XX, a gente tem, por exemplo, um exemplo próximo de nós aqui em Ladras, né? A gente estava conversando aqui. Um tipo de intenção missionária, por exemplo, tem o Instituto Gamo em Ladras, que foi fundado por um missionário presbiteriano, né? Até anterior ao Mackenzie, lá em São Paulo, e teve ligação. Assim. Qual que era o lema da atividade cristã? A glória de Deus e o progresso humano. Então, os missionários eles vinham com a intenção de trazer o Evangelho e trazer uma proposta de cultura renovada também. Então, aqui no caso, em Lavras, o Gamo fundou a Escola Superior de Agronomia de Lavras, que veio se tornar a ESAL, que hoje a gente conhece, e a própria UFLA. Né? Então, a Universidade Federal de Lavras, que hoje é uma das referências nacionais em muitas áreas de conhecimento, foi fundada basicamente por um missionário cristão. E lá na pracinha, né, o Eric dá aula lá, é professor em Lavras, na UFLA, na pracinha de entrada tem um busto desse missionário, do Gamo, Samuel Gamo, né? Samuel Gamo. Gente, veja bem, por que eu estou falando isso, explicando esse contexto? Porque no século XX,
a presença cristã na cultura foi totalmente desarticulada, né? E aí o Lewis passa a ser um exemplo ainda mais relevante de como que ele foi uma luz que surgiu num contexto que tinha muito pouca esperança, né, em termos de articulação cristã. A gente vai ver como que isso foi interessante. E em 1946, se eu não me engano, 47, o Lewis foi capa da revista Time. Tinha muito tempo, né, que nenhum cristão tinha nenhum tipo de projeção cultural, né? E está ali o Lewis, tem um anjinho de um lado e o demônio do outro, né? E a reportagem era assim, o deão contra o demônio. Que ele era um deão em Oxford, né? E ele, como professor de Oxford, e eles assim, honrando a presença do Lewis, como que uma pessoa da estatura do Lewis simplesmente surgiu no meio cristão e articulou a fé de uma forma que há muito não se via, né? Então, gente, vou colocar 2 citações aqui que são... Volta só o slide anterior, só para eu ver um negócio aqui. Só. O impacto. Gente, eu achei tão interessante essa reportagem, tem ela na internet por inteiro, tá? A revista Time, ela disponibiliza na internet todos os artigos do passado que ela teve. Você pode colocar lá C.S. Lewis, Time, e vai aparecer esse artigo por inteiro lá. Gente, eu fiz uma tradução, eu acho que vale a pena a gente ler para ver como o pessoal percebia o Lewis na época, né? Isso aqui, revista de maior prestígio nos Estados Unidos na época. Então começa. O conferencista, um homem baixo e atarracado, com o rosto corado e uma potente voz, estava chegando ao final de sua palestra. Reunindo suas notas e livros, ele colocou seus óculos no bolso do paletó de lã tweed e seu capelo na cabeça, com aquele chapeuzinho quadrado, né? Ainda falando, com acompanhamento de eventuais risadas e gritos agradecidos de sua audiência, ele se inclinou para devolver o relógio que havia emprestado de um aluno na primeira fila. Quando terminou sua última frase, saiu rapidamente da plataforma. A manobra fez com que ganhasse uma vantagem sobre a corrida dos estudantes para o corredor central. Uma vez na rua, ele caminhou rapidamente, seu vestido preto esvoaçante por trás de suas calças de flanela cinza, até o pub mais próximo para tomar uma caneca de cerveja. Isso aqui para o povo americano devia ser um choque, né? Clyde Stape Lewis foi contratado em tempo integral para seu emprego favorito, o trabalho de ser um deão de Oxford na Honor School of English Language and Literature, um fellow e professor do Magdalen College e o professor mais popular da universidade. Ao vê-lo beber sua cerveja no Eastgate, seu pub favorito, ou caminhando com cachimbo na boca pelo Deer Park, um estranho provavelmente não acreditaria que Lewis é também um autor best-seller e um dos porta-vozes mais influentes do cristianismo no mundo de fala inglesa. Desde 41, quando publicou uma coleção de correspondências espirituosas infernais chamada The Screwtape Letters, este professor solteirão de meia idade, ele tinha 49 na época, que vive uma vida monótona e suave, eu gosto de monotonia, vendeu mais de 1 milhão de cópias de seus 15 livros. Ele já fez 29 programas de rádio sobre assuntos religiosos, cada um com uma média de 600 mil ouvintes, fazendo qualquer ministro religioso e sacerdote ordenado ter inveja da audiência deste leigo cristão. Algo parecido com o inferno, esta audiência é o resultado do dom especial de Lewis em dramatizar o dogma cristão. Isso é interessante, essa frase, né? Ele seria o último a alegar que o que ele diz é novo, mas, como outro divulgador eloquente e espirituoso do cristianismo, falecido J.K. Chesterton, ele tem um talento especial para colocar verdades antiquadas em uma linguagem moderna. Então, gente, interessante, né? O contexto de Lewis, a forma do americano perceber o Lewis, né? E aqui eu acho que não... acho que é proposital essa ênfase, né, dele com o cachimbinho na mão, indo para o pub tomar uma cerveja. Por quê, gente? Estados Unidos, 47, fundamentalismo forte. Para o fundamentalista, esse tipo de atitude para um cristão era totalmente condenável, né? E o Lewis surge como essa grande referência, né, no campo da defesa da fé, com uma linguagem totalmente nova e com essa audiência, o professor mais popular de Oxford. Então, Lewis não era só o professor de Oxford, ele era o professor mais popular, né? É interessante, quando a gente esteve em Oxford lá, você vê que nas livrarias também, você vai procurar livros do Lewis, ainda é tido como assim, o Lewis e o Tolkien são 2 ícones de Oxford, da história da cidade, né? Você vê muitos livros, muita gente comprando, ainda muita gente tem eles como referência em termos de tanto de erudição acadêmica quanto de fé para aqueles que ainda têm lá.
Gente, vou colocar aqui, não sei se vocês já viram, que é uma... Já que falou aqui das apresentações de rádio do Lewis, queria compartilhar nesse momento um trecho que tem na internet, vocês podem colocar lá. Existem outros também, do próprio Lewis dando uma palestra. Então aqui a gente vai ver a voz do Lewis e como que ele articulava os seus programas de rádio. Então, gente, se eu não me engano, são 6 minutos, acho que é isso mesmo. Está legendado, tá? É só para a gente ter um contato maior com a pessoa do Lewis por meio da voz dele, né? Por isso que ele fala sobre a oração. In these talks, I've had to say a good deal about prayer. And before going on to my main subject tonight, I'd like to deal with the difficulty some people find about the whole idea of prayer. Somebody put it to me by saying, I can believe in God all right, but what I can't swallow is this idea of existing for several 100 million human beings who are all addressing at the same moment. And I find quite a lot of people feel that difficulty. Well, the first thing to notice is that the whole sting of it comes in the words, at the same moment. Most of us can imagine God attending to any number of claimants if only they come one by one, and he hasn't endless time to do it. So what's really at the back of the difficulty is this idea of God having to fit too many things into one moment of time. Well, that of course is what happens to us. Our life comes to us moment by moment. One moment disappears before the next comes along, and the room for precious little minutes. That's what time is like. And of course, you and I tend to take it for granted that this time series, this arrangement of past, present, and future, isn't simply the way life comes to us, but is the way all things really exist. We tend to assume that the whole universe, and God himself, are always moving on from a past to a future, just as we are. But many learned men don't agree with that. I think it was the theologians who first started the idea that some things are not in time at all. Later, the philosophers took it over, and now some of the scientists are doing the same. Almost certainly, God is not in time. His life doesn't consist of moments following one another. If 1 million people are praying for him at 10:30 tonight, he hasn't got to listen to them all in that one little snippet which we call 10:30. 10:30, and every other moment from the beginning to the end of the world is always the present for him. Would you like to put it that way? He has infinity in which to listen to the split second of prayer put up by a pilot as his plane crashes in place. That's difficult, I know. And I try to give something not the same, but a bit like it. Suppose I write a novel. I write, Mary laid down my book, next moment came a knock at the door. From there, you've got to live in the imaginary time of the story. There's no interval between putting down the book and hearing the knock. But I, a creator, between writing the first part of that sentence and the second, may have gone out for an hour's walk.
spent the whole hour thinking about marriage. I know that's not a perfect example, but it may just give a glimpse of what I mean. The point I want to drive home is that God has infinite attention, infinite leisure to spare for each one of us. He doesn't have to take us to life. You're as much alone with him as if you were the only thing he ever created. When Christ died, he died for you individually, just as much as if you'd been the only man in the world. Now I get back to my main subject. I was pointing out last time that the Christian life is simply a process of having your natural self changed into a Christ self. And that this process goes on very far inside. One's most private wishes, one's point of view are the things that have to be changed. That's why unbelievers complain that Christianity is a very selfish religion. Isn't it very selfish, even morbid, they say, to be always bothering about the inside of your own soul, instead of thinking of humanity? Now, what would an NCO say to a soldier who had a dirty rifle, and when told to clean it, replied, "But Sergeant, isn't it very selfish, even morbid, to be always bothering about the inside of your own rifle, instead of thinking of the United Nations?" Well, we didn't bother about what the NCO would actually say. You see the point? The man is not going to be much use to the United Nations if his rifle isn't fit for shoot with. In the same way, people who are still acting from their own natural selves won't do much real permanent good to other people. Let me explain that. History isn't just a story of bad people doing bad things. It's quite as much a story of people trying to do good things, but somehow something goes wrong. Take the common expression, cold as charity. How did it come so then? Well, sure. We've learned how unsympathetic, patronizing, conceited, charitable people often are. And yet, hundreds and thousands of them started out really anxious to do good. And when they'd done it, somehow it just wasn't as good as it ought to have been. The old story, what you are comes out in what you do. A crabapple tree can't produce eating apples. As long as the old self is there, its taint will be over all we do. We try to be ridiculous and become arrogant. We try to be calm and become patronizing. Social service in great state and officialdom. Unselfishness becomes a form of showing off. I don't mean, of course, that we must stop trying to be good. We've got to do the best we can. If the foes are fool enough to go into battle with a dirty rifle, we must run away. But I do mean that the real cure lies far deeper. Out of ourselves and into Christ we must go. The change won't, for most of us, happen suddenly. And I must admit that for most Christians, it will only be beginning to the very end of our Christian life. But there are some who it goes further even before this, far enough for you to see it. Their very faces and voices are different. When you meet them, you know you're up against something which, so to speak, begins where you leave off. Something stronger, quieter, happier, more alive than ordinary humanity. Bom, dá para ter um gostinho, né, da genialidade do livro. Como que tá esse livro? Tem. YouTube. Mas como que tá? No YouTube, pode pôr acesso livros assim no YouTube e BBC. BBC vai aparecer. Não só esse, acho que tem outros também, né, Joyce? Pô, gente, ali a gente dá para ver um pouquinho da... Algo que encanta no livro é o uso de analogias e metáforas. Né? Genial. Eu vou explicar a noção do cristão de autoexame, né? Que a vida cristã tem muito de você se examinar se você está em Cristo.
a metáfora que ele usa é uma metáfora de guerra, do rifle, né? Tá, a gente podia todo mundo pegar e ir para a batalha sem limpar o rifle, mas se você não limpar o rifle, o que adianta? Quer dizer, o que adianta você tentar mudar o mundo se você não mudou? Então, a forma genial do Lewis passar um princípio que muitos acusavam os cristãos, né, de serem mais introspectivos, da fé ser algo mais individual. Bom, gente, em termos do impacto de Lewis, né, além dessas as várias sessões que ele teve na BBC, muitas pessoas falam que ele foi fundamental até para que os aliados, né, vencessem a Segunda Guerra, que as palestras dele realmente trouxeram muito ânimo para muita gente. Gente, no Google, a pesquisa por C.S. Lewis fornece 8.330.000 resultados. Isso é interessante se a gente comparar com um dos companheiros de Lewis, né, de debate, e um dos inimigos de fé, o H.G. Wells, que escreveu vários livros também. Né? Ele combatia Lewis na época, era o maior. O Chesterton também, né, ele sobreviveu ao Chesterton alguns anos e encontrou Lewis. H.G. Wells teria 3.790.000. Então isso dá uma amostra da importância de Lewis, né? De como que o Lewis é uma figura que tem uma projeção muito forte, né? Até no mundo agora do digital e da internet. Gente, em 2000, o livro Cristianismo Puro e Simples, que em inglês é o Mere Christianity, foi considerado por uma pesquisa da Christianity Today o livro mais importante escrito por um cristão no século XX. Ou seja, a revista mandou uma pesquisa para vários líderes cristãos, teólogos, pastores, pessoas que eram influentes relacionadas a Christianity Today. E o livro do Lewis, que o Guilherme, na próxima palestra, ele vai falar o argumento central do livro, foi considerado o livro mais importante. Gente, isso é muito interessante se a gente pegar também um outro ponto e perceber, por exemplo, no compêndio de teologia mais lido no meio cristão, o Lewis nem é citado como um teólogo. Ou seja, os teólogos desprezam Lewis, nem o consideram como teólogo, e por outro lado, o público cristão e os líderes cristãos têm ele como o mais influente. E ali, assim, incluído teologia e todos os outros, né? Gente, isso revela um outro caráter do Lewis. Que Lewis, ele tinha um tipo de abordagem em relação à fé que geralmente desagradava os eruditos cristãos e alcançava as massas. E o Lewis fazia isso intencionalmente, né? Falava assim que a tarefa dele não era fazer uma teologia muito bem elaborada, mas de realmente defender uma visão mais simples do cristianismo que venha unificar. Mas o Guilherme vai colocar aqui alguns pontos, ele já comentou comigo, vou antecipar, da profundidade da teologia do Lewis, algo fascinante. Ele vai lá nas origens, nos pais da igreja, né? E aí teria outros pontos de contestação, mas a visão teológica dele básica é muito rica também. Gente, os 38 livros que o Lewis produziu venderam cerca de 200 milhões de cópias. É muita coisa. Foi traduzido em mais de 20 idiomas. E o Lewis, numa lista de autores que mais venderam na história, o primeiro é Shakespeare, com 4 bilhões de livros. Lewis é o 37º. Gente, isso aqui de autores da história, tá? Não só cristãos. De todos os autores da história, o Lewis foi o 37º em termos de venda de livros. Só o Crônicas de Nárnia foram mais de 100 milhões de cópias. Gente, e agora com os filmes, né? Eu não consegui assim um público total, mas o Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa foi visto em mais de 3.853 cinemas pelo mundo. Em termos da produção dele, que foi, se eu não me engano, foi 180 milhões, algo assim. Só nos Estados Unidos a renda foi de 300 milhões, né? A bilheteria nos Estados Unidos. E no mundo foi mais de 400 milhões. Ou seja, o que eu estou querendo passar aqui é a influência de Lewis não só foi grande, como é grande e está crescendo. Né? Por exemplo, só da Cambridge Press lançar um volume desse sobre o Lewis, quase 50 anos depois da morte dele, é algo relevante, né? Algo para a gente realmente atentar. Gente, além, né, da vida dele, da obra, a gente tem filmes feitos sobre a vida dele, no Shadowlands, que a gente vai assistir hoje à noite com Anthony Hopkins. Temos várias publicações que colocaram Lewis como uma referência, né, que é o West News. Esse aqui é de 2004, tá? Foi com o lançamento dos filmes. Um dos periódicos mais conhecidos nos Estados Unidos lançou
a capa dele, o próprio Lewis, né? O contador de histórias de Deus. A Christianity Today, em 2005, lançou essa revista, né, sobre os encantos de Lewis. Interessante, né? Lewis for Dummies, aquela série de introdução de vários temas, né, para pessoas que são aí, iniciantes em alguns temas. Crônicas de Nárnia, nos livros, e a produção também na área erudita sobre Lewis. Gente, só para a gente ter uma ideia de como que o fenômeno Lewis é relevante, e ele serve para a gente como um modelo de atuação. Por que, né, que ele teve tamanho impacto? Assim? Gente, para a gente entender um pouco de Lewis e por que ele teve esse impacto, isso eu vou concluir amanhã na palestra, né? Eu vou focar muito nos pontos da apologética de Lewis que o fizeram assim, exceder em muito vários apologistas cristãos do século XX, e que ele tivesse essa projeção cultural tão forte. Né? Bom, gente, para que o Lewis fosse esse gigante que ele é, em termos de vocação cristã, ele teve um contexto que proporcionou isso. Gente, o próprio Lewis, sempre que ele falava assim, das visões dele na teologia, na filosofia, ele sempre usava uma metáfora, né? De que ele era um anão sobre os ombros de gigantes. Né?